Muito bem, a gente falou ainda na Kia e agora a gente envereda para o lado oposto da história, para o fundo dos oceanos, e vamos conhecer um pouco daquele que é um dos primeiros entre os heróis submersos dos quadrinhos, o Namor, o príncipe submarino que contrapõe o seu oponente de editora, o Aquaman, o cara que conversa aí com atum no supermercado, né? Não sei se você se lembra aí de quando no Cartoon Network, né? Quando o Aquaman conversava lá com o atum. Enfim, o Namor chega aí então com tudo, cara, na pele aí do Tenoch Huerta, trazendo uma cultura pré-colombiana que contrapõe exatamente o que nos quadrinhos é colocado, que o Namor tem origem atlântida, e aqui a gente tem o Namor oriundo de uma cultura pré-colombiana, como eu disse, numa cidade conhecida como Talocan, né, que possui também o Vibranium nas suas bases aí, né. Bom, muito bem, cara, eu gostei bastante do visual, acho que se encaixa perfeitamente, até porque o Ryan Coogler tem esse cuidado de misturar as culturas e deixar muito rico o roteiro, culturalmente falando. E eu queria saber a sua opinião, meu irmão, o que você achou com relação a essa chegada aí do Tenoch Huerta na pele do Príncipe Submarino, o primeiro mutante da Marvel? Conta aí. Vamos lá, então, falar. É interessante porque, assim, o Ryan Coogler tem sempre essa questão, né, eu não assisti tantos filmes dele, mas eu sei que ele tem muito essa questão de querer trabalhar os povos, os grupos que de alguma forma são oprimidos, são de trabalhar toda a questão da exclusão africana no primeiro filme, né? Na verdade, é o que a gente fala na filosofia de dialética, né, essa questão das contradições. Ele trabalha a partir de um reino extremamente poderoso. Aliás, várias vezes é dita no filme, a nação mais poderosa da Terra, dentro do continente mais pobre e mais prejudicado, mais explorado historicamente, que é o continente africano. Tanto que até hoje a África é o continente que, né, mais sofre com uma série de problemas devido à história. E aí, por outro lado, ele vem opor a pegando essa questão que vem dos quadrinhos, que é a oposição entre Wakanda e, no caso, Atlântida, quando a gente pensa nos quadrinhos, ele pega e põe a Locana ou mais Atlântida, é a questão da colonização espanhola, a colonização americana, né? Principalmente a latino-americana. A América Latina, ela foi colonizada com o mero objetivo de ser colônia de exploração, então, ou seja, os colonos não vinham para cá com o objetivo de desenvolver a região, morar aqui, né? Criar uma colônia no sentido mais amplo, né, da sua nação original, né, como acabou acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, colônia de exploração. No caso da América Latina, tudo foi colônia de exploração. Então, os povos que existiam aqui, os povos originários, se bem que nesse sentido nos Estados Unidos também não muda muita coisa, os povos originários não foram levados em consideração. Os interesses ou bem dos povos originários não foram levados em consideração. E é esse o pano de fundo que está na questão do Namor, né? Afinal, por que o Namor e por que os talocanianos, sei lá, eles se tornam uma raça diferente? Porque eles acabam consumindo lá uma espécie de genérica da erva coração, né? É uma erva que também ela tem suas propriedades mágicas por causa do vibrânio, e eles tomam por causa de uma questão de visão e tudo mais, mas porque eles estão sofrendo varíola, né? Que é um dado histórico. Quando seja os espanhóis, seja aqui no Brasil, os portugueses, quando os europeus chegam na América, eles dizimam os povos pré-colombianos, em grande parte por causa do uso da tecnologia, a questão do cavalo, a superioridade, mas tem também um outro ponto, que é a questão das doenças que foram trazidas para cá. Não se tinha anticorpos para essas doenças. Então, o povo ali, né, do Namor, é o povo que está sofrendo com a varíola. E aí tem uma visão tal para comer a planta, e aí todos acabam ganhando a habilidade de poder viver na água.
E aí, o Namor, na verdade, ele ainda não tinha nascido, a mãe dele tá grávida, né? E aí, quando ela consome a planta, ele acaba adquirindo as habilidades, e aí ele é diferenciado, até porque ele também vai revelar num determinado ponto do filme que ele é um mutante, o segundo mutante que é apresentado no MCU. E muita gente está falando da questão do nome. Oi? Ele se autodeclara. Muita gente está falando do nome, né? E Namor é o nome que é dado pelos inimigos. E ele se autodeclara mutante logo de cara. Exatamente, né? Ele pega e fala, eu sou um mutante. E muita gente está falando do nome Namor, porque eu não sei qual é a origem dos quadrinhos, se é que tem alguma origem ou não, mas porque no filme, né, é falado que ele, em um determinado momento, logo que ele é pequeno ali, no máximo, estando alto, ele deve ter uns 10 anos, ele tá se vingando lá de um engenho colonial, e ele bota fogo lá em todo mundo, tal, não sei o quê, e um padre pega e vira para ele, tu eres um ninho sem amor, né? Uma criança sem amor. E aí ele acaba se chamando, tanto que a primeira vez que ele se apresenta, ele fala, meus amigos, meus aliados me chamam de Kukulkan, mas os meus inimigos me chamam de Namor, né? E aí a ideia do Namor... Mas tem um lado interessante, né? Porque se no MCU mudou-se toda a origem do personagem, que não é mais um atlanticano, mas é um pré-colombiano que acabou adquirindo habilidades especiais por causa do consumo da planta. Colocar um nome de origem latina, né, de origem hispânica, também é interessante. Não sei se eu gosto ou não gosto, sendo bem sincero, não sei se eu gosto ou não gosto da solução que deram. Mas eu acho interessante. Colocarem o nome, né, darem esse nome, meio como um apelido, até pejorativo, mas darem esse nome dentro do contexto da colonização espanhola. O interessante que eu achei nessas duas nações, que praticamente eles têm objetivos muito parecidos, né? Só querem se proteger. É só que os meios para cada um que são pesados, né, cara? Principalmente pro lado do Namor. Ele quer arregaçar com tudo. A Shuri tá com o coração cheio de ódio. Uhum. Como é que vai terminar uma situação entre os dois desse jeito, né? Como é que eles vão resolver isso daí? Sim. Né? E é interessante porque aqui a gente vai ver os dois povos brigando, mas são povos que são opostos complementares. Tanto que a origem dos dois é a mesma coisa, né? É a questão do vibrânio. A influência do vibrânio gera uma situação para os wakandanos, a influência do vibrânio gera uma determinada situação para os talocanos. Então, isso mostra como esses dois povos, que cada um dentro da sua história, tem passam por situações de opressão, a opressão europeia, quando a gente pega historicamente, e mais recentemente, coisa dos últimos 200 anos, a opressão norte-americana, estadunidense, né, mostram como esses povos eles têm algo a acrescentar e tem motivo, principalmente como a gente vai ver dos talocanos, assim como a gente viu muito do Killmonger lá no primeiro filme, tem motivo para ter sua raiva, para querer lutar por um mundo diferente, né? É um filme, né? A franquia Pantera Negra dentro do MCU, ela mostra que ela tem lado. O Ryan Coogler não quer esconder que ele tem um lado, que é fazer uma forte crítica, sim, à colonização, né? Tanto que, não à toa, toda hora eles se referem aos americanos como colonizadores, aos europeus como colonizadores. Aliás, isso já aparece logo na primeira cena do filme, depois do funeral, que é lá no conflito da ONU. Muito bem, Rodrigo. Esse, então, é o Namor, o menino sem amor, né? Muito bacana essa forma que eles encontraram para encaixar. Muito bem observado por você. Ah, legal. E uma coisa que eu quero ver muito, já que o Namor é presente agora, faz parte do MCU nesse momento, eu quero ver quando ele catar a Susan Storm, cara. Porque ele é galante, ele é todo pegador nos quadrinhos, né, cara? Ele não tem perdão. E ele fura o olho bonito do Reed Richards nos quadrinhos, cara. Essa é uma característica, fora a arrogância que ele já tem, que é natural dele nos quadrinhos, né? E aí, gostou do formato?
Deixa aqui embaixo o seu comentário, aproveite, assine o canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!